Organizar o financeiro parece uma tarefa fácil. Mas por que o pequeno empresário não consegue organizar o financeiro? Porque ele tem que atender, ele tem que cobrar, ele tem que entregar, ele tem que precificar, ele tem que fazer muitas coisas. E organizar o financeiro, vou dizer para vocês, não é uma coisa legal de se fazer. É uma coisa chata, só que precisa ser feito. Então, quando o pequeno empresário se depara com aquele momento em que eu preciso organizar o meu financeiro, sempre vem aquela procrastinação, ou aquele eu não sei fazer, isso é muito complexo, então ele não faz. Para quem não me conhece, eu sou consultora financeira, sou contadora, já dei muitas aulas, muitos cursos de gestão financeira para pequenos empresários, inclusive presenciais. Já dei aula de educação financeira para crianças, para adolescentes. Então, esse quadro aqui é a minha vida. Eu me familiarizo muito com esse quadro, por quê? Porque eu gosto de mostrar os números, não é só falar, né? Então, eu gosto de mostrar realmente na prática como fazer essa gestão, como fazer toda essa organização financeira. Mas por que o pequeno empresário, por que você está aqui? Se o dinheiro estivesse sobrando no caixa, se tudo estivesse fluindo muito bem, com certeza você não estaria aqui. Então, quando aquele calo aperta, o que é o calo que aperta? É o dinheiro que falta no caixa. Então, hoje, a maioria dos pequenos empresários estão trabalhando sem caixa. E trabalhar sem caixa é a coisa mais desesperadora que tem. Mas também a maioria não sabe por que não tem caixa. Então, qual que é o problema maior? Simplesmente está saindo mais do que entrando. Mas, por outro lado, tem muitas empresas que faturam muito bem. Então, tem muitas empresas que me procuram que faturam 100 mil, 200 mil, 500 mil. Mas por que mesmo assim ficam endividados? A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui nessa aula é que, a partir do momento que falta dinheiro no caixa e você vai correndo buscar um financiamento para tapar o buraco da sua empresa, você já está cometendo um erro gravíssimo. Pegar financiamento para tapar buraco de caixa é o início do fim. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje, vou mostrar aqui no quadro, por que quando começa a faltar o dinheiro do caixa, injetar dinheiro de bancos, agiota, como muitas pessoas estão pegando dinheiro com agiota, como injetar esse dinheiro do caixa não vai resolver o problema de vocês. Hoje eu trabalho há 20 anos com finanças principalmente para pequenas empresas. Então, eu venho adaptando esse meu método para quê? Para o pequeno empresário, para que ele consiga entender, para que ele não desista na primeira tentativa de organizar as finanças. Por quê? Porque ele acha que é muito difícil. Então, quero trazer na prática para vocês o beabá. O feijão com arroz, o passo a passo do que você precisa saber dentro da tua empresa. Então, eu sei que muitos falam, Jaque, porque eu deveria ter feito contabilidade, porque eu deveria ter feito administração para administrar a minha empresa. Nem sempre, né? Nem sempre o que você vai aprender aqui comigo, você iria aprender na faculdade. Porque o que eu trago aqui para vocês é vida real. É uma forma simples, uma forma prática de entender as finanças, certo, gente? Então, o que eu quero trazer, principalmente, é a clareza que vocês precisam, principalmente quando vocês olham para o caixa e dizem, cadê o dinheiro? Eu trabalho e eu não vejo dinheiro. Eu estou sempre correndo atrás da máquina, estou sempre correndo e eu nunca vejo dinheiro. Por que isso está acontecendo na minha empresa? Então, se isso está acontecendo na sua empresa, você está no lugar certo. Você está no lugar certo aqui nessa aula. Então, hoje eu vou começar a falar principalmente no fluxo de caixa. Por que o fluxo de caixa?
Hoje eu já estou conhecida, né, como a Jaque do fluxo de caixa. Por quê? Porque o fluxo de caixa é o coração. Se você tem uma empresa e você não tem uma ferramenta de controle de caixa, você está perdido, você está cego. Ah, Jaque, mas eu tenho um caderninho. Tá, o caderninho vai mostrar essa informação para você. O caderninho vai mostrar aqui para vocês quanto entrou. Então, um exemplo, entrou 50 mil e quanto saiu? Saiu 55 mil. Então, eu sei que faltou, até fazer em vermelho aqui, faltou 5 mil reais, certo? Isso aqui, o caderninho traz para vocês. Isso aqui é gestão financeira? Não, não é gestão financeira. Isso aqui é uma anotação. Só que tem um problema ainda mais grave do que isso. Tem pequenas empresas, pequenos empresários que não anotam nem isso aqui, que não sabe. Muitas vezes eu pergunto, quanto você fatura por mês? Ah, já que eu não faço a menor ideia. Tá aí, quanto que sai do... Não sei, eu só sei que não sobra. Mas por que você não anota? Porque eu não tenho tempo. Mas por que eu não tenho tempo? Porque eu fico correndo para injetar dinheiro no meu caixa para pagar as contas. E é aí que mora o perigo. É aí que está o problema. Correr só para botar dinheiro dentro da empresa e não entender o que está acontecendo, você está correndo em vão. Você está jogando teu tempo fora, você está jogando a sua vida fora. Então, essa live não é só uma live, esse aulão, né? Não é só um aulão de gestão financeira para pequenas empresas. Eu quero dar aquela chacoalhada em você e dizer assim, o que você está fazendo da sua vida? O que você está vendo? Onde você quer chegar? Então, muitos alunos meus, né, que eles me falam, Jaque, eu estava cego. Eu estava simplesmente cego e perdido. Porque isso aqui não é gestão, é anotação. Então, entre não anotar nada e anotar isso aqui, ainda melhor anotar isso aqui. Então, o que é o fluxo de caixa? Ele vai mostrar, sim, quanto que entrou. 50 mil, por exemplo. E ele também vai mostrar que saiu 55. E o fluxo de caixa também vai mostrar que está faltando 5 mil. Mas de uma outra forma. O fluxo de caixa, ele vai mostrar para vocês o que vocês estão errando. Ou melhor, onde que está o furo aí nessa empresa? Que saiu mais do que entrou, eu já sei. Tá, mas por quê? Saiu mais do que entrou. Então, são inúmeros os problemas, inúmeros os motivos que saem mais do que entra. Eu vou mostrar para vocês nessa aula. Tá? Então, basicamente, vocês me perdoem a minha letra, que não é bonita, que eu também subo o morro, né? Mas o que importa aqui é os números que eu vou colocar para vocês. Então, eu sei que entrou, né, o recebimento, eu sei que entrou 50 mil. O fluxo de caixa, ele vai mostrar para você os seus custos variáveis. Jaque, o que são custos variáveis? São custos que estão relacionados, que estão ligados diretamente com a sua venda. Ou seja, custo com mercadoria, com fornecedor, impostos, taxa de cartão, se eu tenho vendedor, comissão, tudo que está ligado diretamente com a venda.
Se eu vendi muito, eu tenho muito custo. Se eu vendi pouco, eu tenho pouco custo. Então, custos variáveis, até vou apagar aqui, porque essa aqui eu subi muito o morro. Vou tentar melhor aqui. Custos variáveis. Então, custos variáveis, eu coloquei aqui como exemplo 25 mil. O que são os custos variáveis? Então, para vocês anotarem aí, né, nas anotações de vocês. Custos variáveis são o custo da mercadoria, né, com o fornecedor, taxa de cartão, imposto, comissão, tudo que está ligado diretamente à venda, ok? Aí eu tenho a tão famosa margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o 50 menos o 25. Então, eu tenho uma margem de contribuição aqui de 25 mil, certo? Esse 25 mil aqui que é importante vocês entenderem. Daqui para cima é o ponto crucial do fluxo de caixa da empresa de vocês. Quanto que entra, quanto que eu pago de fornecedor, de impostos, de taxa de cartão, de comissão. Quanto que sobrou? Já que sobrou 25 mil. 25 mil dividido por 50 mil, a gente tem um percentual de margem de contribuição de 50%. Esse número aqui, o fluxo de caixa também traz para vocês, certo? Então, se entrou 50, saiu 25, teve uma margem de 25. Então, eu tenho uma margem de contribuição de 50%. Só que a gente não tem só fornecedor para pagar. A gente tem muitas outras coisas. Aluguel, água, luz, telefone, salários, INSS, FGTS. Eu até fico cansada. Hoje eu tô cansada, gente, porque hoje eu preparei essa aula e fiquei cansada. Tem todos os outros custos que, faça chuva, faça sol, você tem que pagar esses custos. São os chamados custos fixos, dependendo de quem ensina, de quem traz, dos livros que vocês vão ler, onde vocês viram, o conteúdo que vocês verem, são custos de estrutura também. Então, tem muitos conteúdos, se você buscar no Google, se você buscar vários conteúdos de gestão, esses nomes, custos diretos, custos indiretos, custos variáveis, custos fixos, custos, enfim, são várias as denominações que, na minha percepção, como consultora financeira, o pequeno empresário não tem esse tempo de ficar ali estudando o que é custo indireto, custo variável direto e indireto. Então, por isso que eu adaptei essa metodologia para custo fixo e custo variável. Então, você já tem o custo variável, aí temos que separar o custo fixo. Então, lembrando que custo fixo é faça chuva, faça sol, você vai ter esse custo. Então, lá no meu fluxo de caixa, eu tenho um custo fixo de 30 mil. Se pegar esse 30 mil e dividir aqui, por esses 50 mil, a gente tem um percentual de 60%. Aqui a gente já mata a primeira charada. O meu custo fixo, ele é maior do que a minha margem de contribuição. Bingo! Bingo! Aqui é o primeiro problema que acontece aí na sua empresa. Muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes o custo fixo, ele é maior do que a margem de contribuição. Aí eu pego a canetinha vermelha, que vocês, quem já usa o meu fluxo de caixa, né? Às vezes manda mensagem para as meninas, meu Deus, o meu fluxo de caixa está todo vermelho.
Mas por que está todo vermelho? Porque está sempre faltando dinheiro. Então, eu tenho um resultado aqui, resultado líquido de menos 5.000. Aí, aqui, eu quero explicar duas coisas para vocês. Primeiro, Jaque, o que eu faço? Eu tenho duas decisões para tomar aqui. Pela gestão financeira. Pela gestão financeira. Primeiro, reduzir esse custo fixo. Porque se você pegar esse custo fixo lá no fluxo de caixa, lá, até deve ter ali na tela o QR Code ali do fluxo de caixa. Quem não conhece o meu fluxo de caixa, o QR Code está na tela. Somente R$ 67,00 você vai ter. Você não vai precisar fazer manual aqui, igual na aula. Você consegue fazer essa análise aí na empresa de vocês. Aí por isso que muitos falam, Jaque, a mistura das finanças. Jaque, eu misturo as minhas finanças, o meu salário, o meu Prolabore, está tudo misturado. O seu salário, o seu Prolabore está aqui, ó, dentro desse 30.000. Então, muitas vezes, falta esses 5.000, muitos, tá? Muitos pequenos empresários, porque dentro desse 30.000 aqui, só de Prolabore está tirando 15.000 e não sabia. Porque o dinheiro, ele engana mesmo, ele cega mesmo a gente. Aqui 100, 200, mais 500, mais 300. Quando a gente vê, a gente gastou 10.000 assim, a gente nem viu. E eu não estou julgando vocês, tá? Eu aqui estou dando essa aula para vocês, não para julgar vocês, porque eu sei como que é e eu também tenho que ficar o tempo todo cuidando. Mesmo eu sendo consultora, dinheiro na mão, meu filho, é vendaval, né? Como fala no ditado. Então, dentro desse custo fixo aqui, se está tudo misturado as finanças ali da sua empresa, você não vai saber. Então, qual que é a primeira decisão que você precisa tomar? Pegar esse 30.000 e olhar o que eu posso reduzir aqui. Meu aluguel está muito alto? Eu estou tirando muito para gastos pessoais? Às vezes tem casos de alunos meus que me falam, Jaque, depois que eu comecei a usar a tua planilha, eu comecei a cortar custos, eu economizei R$800 por mês de custos. R$800 se estava faltando 5.000, já não vai mais faltar 5.000? Só vai mais faltar 4.200. E é assim que você começa a fazer gestão financeira. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é isso. Analisar esse custo fixo, se ele está muito alto. Já que tirei tudo que precisava tirar. Tudo, já reduzi o que eu podia e eu não consigo baixar os 30.000. Aí a gente vem para cá. A gente faz primeiro o mais fácil. O mais fácil é reduzir custo fixo. O que é o mais difícil? Aumentar a margem de contribuição. E para aumentar a margem de contribuição, eu preciso fazer isso aqui, ó. Precificação. Analisar a minha precificação. Ou aumentar o meu faturamento. Só que se você aumenta o faturamento, você também aumenta o teu custo variável, porque como eu falei para você, custo variável está ligado diretamente com a venda. Então, por isso que eu digo que a primeira coisa que tem que fazer é reduzir custo fixo, para depois olhar aqui para a precificação. Por que a precificação é a segunda coisa que tem que ser feita? Porque tem a questão da concorrência, né, preço de mercado, existem várias coisas, né, tem empresas que trabalham com produto tabelado, é um exemplo de farmácias, por exemplo, trabalham com muito produto que já vem tabelado, um exemplo, né? Então, nem sempre dá para melhorar a precificação. Só que mesmo assim a precificação tem que ser feita.
Já que eu não vou fazer precificação porque eu já sei, eu não posso aumentar. Nem sempre fazer precificação é para aumentar. É para entender quanto que você tem de margem de contribuição. Só que, o que o pequeno empresário faz? Eu já dei 2 opções para vocês aqui nessa aula. Primeiro, reduzir custo fixo. Segundo, olhar para a precificação, aumentar as vendas. O que o pequeno empresário faz? Eu vou até apagar aqui para vocês. Enquanto isso, eu descanso um pouco. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Tudo certo? Então, tá faltando 5.000 no meu caixa mensalmente. O que o pequeno empresário faz? Desesperado, ele vai lá e busca um empréstimo. Preciso de um empréstimo. Tá faltando dinheiro no caixa. Aí ele busca um empréstimo, por exemplo, um empréstimo de 20.000. Esse empréstimo de 20.000, ele vai tapar o buraco do caixa de 5.000 por mês. Aqui vai ficar um pouquinho mais complicado, mas só para vocês entenderem a lógica. Se eu pegar uma carência para começar a pagar esse empréstimo, uma carência, eu vou começar a pagar só daqui 4 meses, a parcela. Então, em 4 meses, eu estou de boa. Só que em 4 meses o dinheiro acaba. 4 meses. 20.000, eu vou cobrir o meu furo de 5.000. Em 4 meses o dinheiro acaba. Por que o dinheiro acaba? Por que o dinheiro acaba? Porque eu não cortei o mal pela raiz. Qual que é o mal da minha empresa? Ou o custo fixo muito alto, ou a margem de contribuição que é muito baixa. Daí o que vai acontecer? Vamos ver se vocês vão conseguir acompanhar meu raciocínio aqui. Isso tudo o fluxo de caixa faz. Você tinha lá no caderno 50.000 de entrada, 55 de saída. Só isso. O fluxo de caixa te mostra de uma outra forma. Eu vou fazer tudo de novo para vocês entenderem. Receita: 50.000. Custo variável: 25.000. Margem de contribuição: 25.000. Que é o 50 menos o 25. Aí, custo fixo de 30.000, porque eu não fiz nada, eu não fui atrás, eu não diminuí, eu não fiz nada, eu não separei nada, eu não organizei nada. Eu só peguei um empréstimo. O meu custo fixo continuou 30.000. O meu resultado líquido continuou 5.000, porque não existe milagre aqui, né? Só que daí eu tenho uma bomba aqui para resolver. Que a maioria de vocês está com esse problema. Parcela de empréstimo. Então vamos pensar aí que você está pagando R$1.200 na parcela de 20.000 que você injetou no caixa para tapar buraco. Aí você tem aqui um prejuízo financeiro, óbvio, né? De 6.200. E esse 6.000 vai lá pro limite e vira a famosa bola de neve. É aqui que eu queria chegar. Injetar dinheiro no caixa para tapar buraco, sem entender onde que está o problema da minha empresa, eu estou cavando ainda mais o buraco. Então, o que eu estou percebendo na maioria das empresas? Lá no fluxo de caixa, então o fluxo de caixa ele mostra quanto que eu pago de empréstimo.
Então, tem empresa que fatura 50 mil que tem 15 mil de parcela de empréstimo. A conta não vai bater nunca. Aí, o que acontece com o pequeno empresário? Como ele está nervoso, preocupado, filho, casa, a cabeça explodindo, ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar. Aí ele vai para o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? Antecipar, passar o próprio cartão na maquininha, antecipar o boleto lá no nome da mãe, pegar o dinheiro lá com a agiota. É muito triste. É muito triste. Esse trabalho que eu faço, gente, você não tem noção do quanto eu fico preocupada. Quanto eu fico preocupada com tudo que está acontecendo. E quem está enriquecendo? Quem está fornecendo o dinheiro para o pequeno empresário. E o pequeno empresário cada vez se afundando ainda mais. A organização financeira, a disciplina, o parar, o sentar. Eu juro para você que se você fechar a sua empresa, botar um papel lá na porta, se você fechar a sua empresa um dia e você lançar os teus números no fluxo de caixa, você ganha mais do que deixar a tua empresa aberta todo dia. Porque a empresa aberta todo dia, você até pode aumentar um pouco aqui o faturamento, mas você aumenta o custo variável também. Aí o que está acontecendo com a pequena empresa? Não está conseguindo pagar imposto, vai fugindo onde dá, não consegue pagar imposto, não está registrando mais os funcionários, daí vem processo trabalhista. Aí esse ato de parar para organizar as finanças não está sendo feito por dois motivos. Ou eu sei e não gosto de fazer, ou eu não sei fazer. A maioria dos pequenos empresários não sabem fazer também por mais um motivo, porque acha que é difícil. Porque lá nos livros, lá no Google, lá na faculdade é muito difícil. Mas não precisa ser difícil. Por isso que eu falo, o que eu ensino para vocês? Eu ensino o básico. Eu ensino o arroz com feijão bem feitinho ali na sua empresa que dá certo. Não segue a minha metodologia. Segue a minha metodologia do fluxo de caixa. Começa a olhar esse furo aqui lá da empresa de vocês.